Bom, boa noite então, pessoal. Hoje, infelizmente, temos poucas pessoas, mas essas poucas pessoas que estão na nossa aula são muito importantes, tá? Então, eu agradeço em especial a presença de vocês três, infelizmente, poucas pessoas. A turma é bem maior, né? Mas fazer o quê? Então, eu queria começar explicando como que vai ser a aula de hoje, né? A auto-administração, lá nas nossas reuniões de preparação para esse segundo semestre, ela pediu duas coisas para a aula anterior à prova, tá? Ela pediu, em primeiro lugar, que a gente desse matéria nova e desse uma revisão na semana anterior à prova. Esta daqui é a nossa aula anterior à nossa prova. Lembrando que a prova de vocês, as provas começam quinta-feira, esta quinta-feira, dia 1º, e vão até dia 7, quarta-feira da semana que vem, tá? Então, a gente teria uma aula na semana 10, no dia 5 de outubro, mas essa aula estará como uma prova nossa, tá? Então, assim, a minha ideia para a aula de hoje é terminar o assunto. Então, hoje temos tratamento de esgoto, segunda parte. É terminar esse assunto e daí vocês é que vão decidir o que a gente vai fazer. A gente pode parar a aula, simplesmente. A gente pode tirar dúvidas sobre a matéria ou eu também posso fazer uma rápida revisão até onde der. Não dá para revisar tudo, obviamente, aproveitando ainda o horário da aula. Vocês é que vão decidir depois do momento que eu terminar a matéria nova, tá? Então, eu gostaria de lembrar que a gente está na semana 9. Vamos terminar a matéria. Se vocês entrarem lá no AVA, na semana 9, vocês vão ver que lá tem o material da aula de hoje, a matéria nova, e indo lá para baixo, tem uma aba revisão para a prova bimestral. Nessa revisão para a prova bimestral, eu fiz um jogo de slides com um resumo de toda a matéria que a gente teve nesse primeiro semestre, com as partes mais importantes ali da matéria desse primeiro bimestre, perdão. Gostaria de lembrar também que hoje é o prazo máximo para vocês postarem o trabalho. Lembrando que só um membro de cada equipe precisa postar o trabalho. Claro, né? O tema era o uso dos bioensaios na determinação da qualidade da água potável, tá? Então, na semana 9, a gente tem matéria nova, tem entrega do trabalho e tem material para revisão bimestral. Sobre a revisão aqui na live, vocês vão decidir depois, mas o material já está lá à disposição de vocês com os pontos mais importantes da matéria desse primeiro bimestre, tá? Se vocês entrarem na semana 10 lá no AVA, vocês vão ver que ela já está aberta, mas na semana 10 só está escrito lá em cima, avaliação global 1, prova bimestral, avaliação bimestral, tá? Não tem mais nada. Não tem atividade de frequência, não tem nenhum material, não tem nada, tá? A semana 10 é só, no nosso caso, análise ambiental, a nossa aula de segunda noite é só para prova, tá? Gostaria de aproveitar e explicar um pouco sobre a prova, né? A prova vai valer 6 e vai ter 15 questões objetivas, tá? Deixando bem claro, eu estou gravando aqui, então ninguém pode dizer que não sabe. Deixando bem claro, a partir do momento que vocês abrirem a prova, vocês terão 3 horas só para fazer a prova. Isso é uma orientação da coordenação, me parece que todos os professores da biomedicina estão fazendo isso, tá? Então, um conselho, simplesmente um conselho. Guardem um tempo para fazer a prova, um tempo específico, tá? Daí, a partir do momento que vocês abrirem, vocês têm 3 horas para fazer. Já me perguntaram, professor, mas se eu passar uma questão, tem como voltar? Eu não sei.
Eu, sinceramente, não sei, talvez o professor William saiba, tá? Entrou mais alguém aqui? Não, não chegou a entrar. A Maiara entrou. Oi, Maiara. Oi, Maiara, tudo bem? Eu estou explicando aqui, então, da prova, Maiara, tá? A prova vai ter, então, 15 questões, todas objetivas. A partir do momento que vocês entram na prova, vocês têm 3 horas para responder a prova, tá? Na dúvida, façam questão por questão. Eu sempre falo para os meus alunos que as minhas provas, a Tati entrou aí. Oi, Tati. Então, o pessoal está entrando Oi, agora. professor. Ô, professor, tira uma dúvida. Fale. Aquele trabalho para a gente enviar, vamos supor assim, tem 4 integrantes. As 4 pessoas enviam no AVA ou um integrante só do Um. um? Tá? Mas pelo amor de Deus, né, Tati? Tem que ter o nome de todo mundo no trabalho, óbvio, né? Óbvio, Sim. claro, né? Então, senão depois eu só vou dar nota para quem enviou, porque não está o nome do restante da equipe, né? Não, tranquilo. A gente brinca, mas algumas vezes não coloca. Mas então eu estava, de novo, começando sobre a prova, né? Que vai começar nessa quinta-feira. 15 questões objetivas, a prova vale 6, tá? E o Nessa trabalho. quinta-feira, não, na próxima, né? As provas começam essa quinta, dia 1º. Não, Sim, dia, dia 5. não, Era do dia 11 que eu vi no AVA. não. As provas começam do dia 1º ao dia 7. Eu até vou pegar meu calendário aqui. Só para ter Deixa eu ver onde que eu certeza. vi. As provas do primeiro Calma aí. bimestre do 1º ao dia 7 de outubro, tá? Certeza absoluta, Tati. Certeza absoluta, tá? Onde que eu vi Então, o negócio que dizia? dia Eita, 1º ao dia lasqueira. 7, Tati. Não tem outra alternativa. Estou falando com certeza absoluta, tá? Então, gente, prova com 15 questões, tá? Façam com cuidado a prova. Eu sempre falo para os meus alunos assim: tem 3 tipos de prova. Aquela que todo mundo tira 10, aquela que só o professor tira 10 e aquela que nem o professor tira 10. Eu coloco essa prova como uma prova factível de se tirar 10. Eu acho que todo mundo que acompanhou, estudou, fez atividade de frequência, acertou atividade de frequência também, né? Tem condições de tirar uma ótima nota nessa prova, tá? Eu até diria para vocês se esforcem bastante nesse primeiro bimestre para ficar mais tranquilo no segundo bimestre, tá bom? Então, para quem entrou atrasado, eu vou dar matéria nova e a prova cai até a aula de hoje. Então, cai a semana 2, 3, 4, 5. A semana 6 a gente não teve aula, foi feriado. 7, 8 e 9. Tá? Então, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9. São 7 semanas de matéria que vão cair nessa prova com 15 questões. Tá? Estudem, eu tenho certeza que vocês são capazes. Não tenho dúvida nenhuma que a turma inteira pode tirar uma excelente nota. Só que tem que estudar, tem que prestar atenção e guardem um tempo para fazer cada uma dessas provas. Tá? Então, o trabalho até hoje à noite, na nona semana, lá no AVA, nona semana, na semana 9, lá embaixo tem entrega de tarefa. A revisão já está lá, tá? E depois a gente, se vocês quiserem conversar um pouco depois da matéria dada, a gente pode conversar sobre a revisão, tá? Então, para a gente não perder mais tempo, já são 8h25, eu vou começar a apresentar a nossa matéria de hoje, né? Então, vamos ver se vai compartilhar. Pessoal, vocês estão lendo, vocês estão conseguindo ver o meu slide aí? Sem problema?
Alguém pode abrir o... Ok. Como? Dá para ver, tá ok. Tá, então ótimo. A gente então vai... Na verdade, a gente tá terminando a grande ideia, o grande tema água. Então, a gente viu qualidade de água, onde que nós discutimos uso, e o uso é muito importante para definir qual é a qualidade da água que a gente quer, que a gente precisa. A gente viu legislação, e, gente, quando trabalhamos com análise ambiental, olha, 50%, 70% do caminho é a legislação, tá? E depois nós discutimos alguma coisa de parâmetros de qualidade de água, parâmetros físicos, químicos e biológicos, tá? É muito importante entender isso. A gente falou sobre coleta da água e tal. Se der, a gente vai para o campo, vai fazer coleta, vai levar para o laboratório. Vamos ver como vai ficar a questão da pandemia, né? Mas a gente vai tentar fazer outras práticas também, se der, se a gente conseguir voltar até o final do ano. E daí a gente começou com tratamento de esgoto. E eu comentei com vocês, né? Porque a gente precisa de água limpa. Então a gente capta a água de algum lugar, limpa ela, usa, e o que fazer com a água que a gente já usou? Isso tanto na indústria quanto nas nossas casas. Vocês se lembram quando eu falei dos usos da água e falei do pior uso? Foi até o último da lista e critiquei bastante a água como um local para despejo dos nossos rejeitos, tanto resíduo sólido quanto esgoto doméstico, principalmente esgoto doméstico, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque hoje o esgoto é um dos grandes problemas das cidades. Enorme problema. Eu tenho falado desde a primeira aula que os rios de Curitiba estão tecnicamente mortos. E o maior problema que leva eles a morrerem é o esgoto doméstico. Não é nem esgoto industrial. Quisera eu poder culpar as indústrias, é muito mais fácil controlar a indústria, porque não são tantas assim, do que controlar casa por casa, né? Cada residência, cada domicílio. E muitos domicílios, por exemplo, eles são ilegais, né? A gente pode ver até do lado da Andrade, Rio Barigui, pega do outro lado da margem ali, perto da ponte de madeira, do nosso lado da margem, tá tudo certinho. Do outro lado, tem casas literalmente em cima do rio, quase como se fossem palafitas, né? E provavelmente essas casas nem ligadas à rede de esgoto são, jogando o esgoto direto no rio Barigui. Então, é um problema sério e a gente tem que tomar cuidado. Aula passada, então, a gente viu como se faz o tratamento de esgoto. Lembrem-se, análise, tratamento preliminar, o gradeamento grosso, fino, o tratamento primário, que é normalmente a sedimentação, mas pode ser um tratamento por micro-organismos anaeróbios, o tratamento secundário, né, que daí vai ser um tratamento microbiológico aeróbio, anaeróbio, ou os dois, né, um seguido do outro. E o tratamento terciário, que não é sempre que tem, mas é possível de ter, né, que pode ser a desnitrificação por bactérias, a remoção do fósforo e a desinfecção final por radiação ultravioleta. Alguns lugares já estão usando ozônio. Mas, assim, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a lei. Tanto que eu coloquei até aqui em hiperlink para vocês notarem, tá? Duas leis principais, gente. Duas leis principais. O CONAMA, a Resolução CONAMA 357 de 2005 e a Resolução CONAMA 430 de 2011. Elas tratam da classificação do corpo de água e lançamento de efluentes. Inclusive, a Resolução 430 de 2011 é muito parecida com a 357 de 2005. Só mudam algumas coisinhas, tá? Isso significa o quê? Que quando eu trato esgoto, ele precisa ter
para sair dali, se lembram do vídeo que a gente viu lá passada? Finalzinho do vídeo, no final do sistema de tratamento de esgoto, a água limpa volta para o rio. Então, para a água limpa voltar para o rio, a gente precisa ter padrões. E esses padrões são chamados condições e padrões de lançamento efluente. Efluente é a mesma coisa que esgoto. E qual padrão a gente segue? Segundo a classificação do corpo de água. Se do lado da minha empresa, do lado da minha casa, tem um rio classe especial, que é a melhor água de todas, tem que voltar para esse rio água hiperlimpa, tá? A melhor água de todas, tá? Então, assim, acontece muito, eu já comentei com vocês, de uma indústria que precisa de muita água para o seu sistema produtivo, ela vai lá para o Instituto de Água e Terra, o antigo IAP, agora IAT, ela vai lá e pede uma licença para explorar a água, etc., tá? Daí, ela pega a água de um rio, de um lago, provavelmente essa água está suja, ela vai ter que limpar essa água, fazer tratamento de água, usar no dia a dia da empresa, e daí vai sujar a água. Ele pode jogar a água direto no rio de novo? Não. A água suja? Não. Ele tem que limpar essa água, então vai passar por um sistema de tratamento de esgoto. Limpa a água e joga no rio. É muito comum, gente, aqui na região metropolitana de Curitiba, que eu sou macaco velho aqui, né? Conheço muitas e muitas empresas, já trabalhei com muitas delas, etc. Não necessariamente com tratamento de esgoto, mas principalmente resíduo. E o que eu vejo, gente, é muito comum. A empresa pega a água de um rio, trata, limpa a água para usar no seu dia a dia. Suja a água. Daí ela tem que limpar essa água suja para jogar de volta no rio. Então, ela, muitas vezes, ela limpa a água do rio de forma indireta, que ela pega suja e depois joga de volta limpa. Então, tem muitos rios aí que estão melhorando a qualidade da água porque a empresa usa. Ah, mas professor, tem empresa que joga esgoto no rio. Tem, mas isso é proibido, tá, gente? Inclusive pela lei do saneamento básico, diretriz do saneamento básico e as resoluções do CONAMA de lançamento de efluentes. A resolução do CONAMA, lembrem-se, tem força de lei, tá? A gente tem que seguir todas as resoluções do CONAMA, tá? Então, vamos tomar cuidado com isso, tá? Então, como tem que ser a água que sai do tratamento de esgoto? Depende do rio aonde a gente vai jogar. Se o rio tem uma água extremamente boa, classe especial, classe 1 ou até mesmo classe 2, tem que voltar segundo aqueles parâmetros que a gente já viu lá na legislação de água. Tá? Então, como eu acabei de falar, professor, quais as análises físicas, químicas e microbiológicas que a gente faz na água que sai do tratamento de esgoto? É a mesma da legislação de qualidade da água. Então, como eu falei, para se lançar água de tratamento de esgoto em corpos de água, segue-se a classe do corpo de água que vai recepcionar esta água, tá? Então, aquilo que a gente já viu na aula de qualidade da água 2, segunda parte. Agora, esse assunto eu gosto muito de falar, mais demais mesmo. Já trabalhei isso durante muitos anos, inclusive publiquei trabalho científico com isso, etc. Trabalhei junto a empresas também, durante muitos e muitos anos, dando consultoria em relação ao chamado lodo de esgoto. Vocês se lembram lá na aula passada, quando a gente falou de tratamento de esgoto, que tem o tratamento primário, que forma lodo, o que é? Sedimenta aquele material lá no fundo. O tratamento secundário, que as bactérias vão se alimentar da matéria orgânica, vai sedimentar lá no fundo. Aquilo que sedimenta no fundo, que a gente tira dali, é chamado lodo de esgoto. Tá? Ele sai, a gente tira daqueles reatores, daquelas diferentes partes do sistema de tratamento,
com uma quantidade imensa de água. Ele tem mais ou menos 85 a 90% de água. Então, aquilo é quase água. E vocês viram no filmezinho que a gente passou no final da aula passada, que a gente deságua aquele lodo, que daí tem vários métodos diferentes para tirar a água, colocar em prensa, colocar para secar no sol, colocar em filtros, como se fosse coador de café, aquele filtro de pano, e assim por diante. Ali, o lodo vai perder bastante água. Ótimo, essa água volta para o tratamento de esgoto. Mas aquela parte sólida ainda fica. Ela tem entre 30% até, dependendo do método que a gente usa, até 50% de água. Tá? Então, a gente define o lodo de esgoto como resíduo sólido gerado durante o tratamento de esgoto. Características desse lodo de esgoto. Gente, levando em conta que a maioria das estações de tratamento de esgoto, elas tratam esgoto doméstico, a gente pode imaginar, né, o 1 e o 2 que a gente faz no banheiro, né? Eles têm grande quantidade de matéria orgânica e muito, muito, muito nutriente, principalmente nitrogênio, fósforo e potássio, tá? Eles podem ter outras coisas, como a gente vai ver a partir de agora, mas eles são riquíssimos em matéria orgânica e nutrientes, tá? O que mais pode ter esse lodo de esgoto? Pode ter metais pesados, como cádmio, chumbo, mercúrio, níquel, zinco, cobre, cromo, arsênio e boro, tá? Fora o mercúrio, que a qualquer quantidade ele é extremamente tóxico. Os outros elementos, o cádmio, o chumbo também tem alguma toxicidade, o cromo, o arsênio, mas, por exemplo, o níquel, o zinco, o cobre e o boro são micronutrientes. Então, qualquer organismo precisa desses elementos, só que em quantidades bem pequenas. Entre os nutrientes que eu falei um pouco acima aqui, então, nitrogênio, fósforo e potássio, esses são os macronutrientes. Então, qualquer organismo, seja micro-organismo, planta, animal, precisa de nitrogênio, fósforo e potássio em quantidades enormes, né? Mas também vai precisar um pouco de níquel, um pouco de zinco, um pouco de cobre, um pouco de boro e assim por diante. Então, os lodos de esgoto também possuem metal pesado. Olha aqui, ó, peguei um trabalho feito aqui no Paraná. É ET Sul, aqui em Curitiba, e é ET Belém, aqui também em Curitiba. ET é a Estação de Tratamento de Esgoto. Olha, 1.700 ppm de zinco, 400 ppm de cobre, aqui é cobalto, 9 ppm de cobalto, 50 ppm de níquel, o cádmio é não detectável, chumbo 98 ppm, cromo 99, aqui bário 278 e manganês 200 ppm, tá? Então você vê que tem metal pesado, tem diferentes metais. O problema é da onde vem. Alguma coisa dessa, gente, é excretado pelo próprio corpo humano, que a gente não aproveita e excreta através das fezes e urina. Quando vai para o tratamento de esgoto, como aquilo tudo se concentra no lodo de esgoto, então o lodo de esgoto tem concentrações muito maiores do que a própria coluna de água do esgoto, tá? Uma outra questão é que tem muita gente que joga porcaria pelo vaso sanitário, né? Fica entre nós, gente. Infelizmente, ainda assim. Eu me lembro, uns mais de 20 anos atrás, eu ainda não trabalhava com meio ambiente, perguntei para minha cunhada, que é farmacêutica, eu tinha remédios vencidos, tinha na casa da minha mãe, etc. O que eu faço com esses remédios? Ela disse, joga no vaso sanitário e puxa a descarga. Então, além de metais pesados, tem muitas outras coisas dentro desse lodo de esgoto. Eu quero que vocês vejam que ele vem pelo esgoto, vai para a estação e nem sempre ele é retirado. E o lodo de esgoto se forma antes do final, né? O lodo de esgoto não é formado no tratamento terciário, ele é formado no tratamento primário e no tratamento secundário. Então, a gente não tem desnitrificação, não tem
remoção de fósforo, não tem radiação UV, não tem ozônio. Todos esses são do tratamento terciário. Então, a gente pode ter no lodo de esgoto, que vem do tratamento primário, vem do tratamento secundário, a gente pode ter uma série de organismos, principalmente micro-organismos patogênicos, né? Então, assim, tem nematóides como Ascaris lumbricoides, Ascaris 1, Ancylostomum duodenale, Necator americanus, cestóides como Taenia solium, Taenia saginata, protozoários como Entamoeba histolítica, Giardia lamblia, Toxoplasma gondii, e bactérias que vão coliformes fecais, coliformes totais, fecais, Escherichia coli. Se eu não tenho tratamento terciário, tudo isso passa também. Mas muitos desses ficam no lodo de esgoto do tratamento primário e do tratamento secundário. Inclusive alguns vírus, tá? Também podem ficar ali. Também nesse lodo de esgoto, dependendo da origem do esgoto, pode ter uma série de contaminantes orgânicos, como hidrocarbonetos, pesticidas em geral, PCBs, solventes orgânicos e assim por diante, tá? Então vai depender da origem do esgoto, vai levar uma série de contaminantes, inclusive micro-organismos, que vão ficar no lodo de esgoto, tá? A grande questão, gente, é o que fazer com esse lodo de esgoto. Eu me lembro quando eu estava na graduação, há uns 120 anos atrás, a gente foi visitar uma estação de tratamento de esgoto da Sanepar. E eu vi ao longe uma piscina gigantesca. Até perguntei para o meu professor o que era aquilo, professor. Ah, é lodo de esgoto que sai do tratamento de esgoto. Eu perguntei, mas o que faz? Não tem nenhum uso por enquanto. Mas eles já estavam pesquisando algumas saídas. O lodo de esgoto, como vem do tratamento de esgoto, principalmente esgoto doméstico, o lodo de esgoto, então, como eu falei para vocês, ele é riquíssimo em matéria orgânica e nutrientes. Aí bateu na cabeça de alguém, por que a gente não usa na agricultura? Em vez de colocar adubo mineral, que é facilmente lixiviado pela coluna de solo, vai até a água subterrânea, contamina a água subterrânea, por que a gente não usa lodo de esgoto? Ele tem muito nitrogênio, tem muito fósforo e tem muito potássio. Nitrogênio, fósforo e potássio, o famoso adubo NPK, né? E ele não é perdido na coluna de solo. Ótimo, vamos testar. Mas, daí a gente começou a testar para diferentes coisas, então usa para reciclagem agrícola, no lugar do adubo mineral, recuperação de solos degradados. Eu comecei a minha vida científica lá na graduação, há 120 anos atrás, com recuperação de solos degradados, inclusive a gente tinha tratamentos onde colocava lodo de esgoto, mas eu também trabalhei depois, mais tarde, com o uso do lodo de esgoto para recuperar solos degradados, e também pode usar o lodo de esgoto para substrato de plantio. Sabe aqueles plásticozinhos onde colocam mudas e tal? A gente usa ali. Claro que não o lodo de esgoto puro, mistura com outras coisas. Mas, como eu falei, tem muito nitrogênio, tem muito fósforo, tem potássio, tem matéria orgânica. Ótimo. Qual que é o problema? Isso daqui, olha. Metal pesado, micro-organismos patogênicos e contaminantes orgânicos. Então, antes de aplicar o lodo de esgoto na agricultura, a gente tem que seguir as resoluções CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, 375 de 2006, e a 380 de 2006 também. Na verdade, a 380 foi logo em seguida da 375, para corrigir alguns erros da 375, tá? Eu me lembro muito bem quando foram lançadas essas duas resoluções do CONAMA. Também está em hiperlink, vocês podem ver. Então, antes de levar para a agricultura, a gente tem que seguir, abrir essas resoluções, ver quais são os parâmetros máximos de cada coisa, ver se o nosso lodo de esgoto entra nesses parâmetros máximos, só daí a gente pode aplicar na agricultura.
E aqui para vocês verem, olha que bonito, né, gente? Esse daqui é o famoso lodo de esgoto. Eu já acho que comentei com vocês que parece aquelas massas de bolo, né? E parece mesmo, ele é todo mole. Parece que não tem água aqui dentro, mas tem no mínimo 30% de água aqui. Nesse lodo de esgoto tem no mínimo, falo para vocês, 30% de água, tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode aplicar o lodo de esgoto diretamente na agricultura, e a gente tem 2 exemplos aqui embaixo, né? Do lado direito, uma pastagem, foi plantado milho antes, mas agora está sendo feita uma pastagem, e do lado esquerdo, embaixo, uma plantação de cana-de-açúcar. Então, aqui essas são as plantas pequenininhas ainda de cana-de-açúcar. Em vez de colocar adubo mineral, que é caro, que é importado, que pode provocar sérios danos à água subterrânea, tem muitos agricultores que estão usando o lodo de esgoto. Mas atenção, ele tem que ter passado pelo crivo da Resolução 375 e da 380, que define critérios e procedimentos para o uso de lodo de esgoto. Passou por todos os parâmetros, você pode usar aqui na agricultura. Nesse caso, a gente seca ele até quase secar total. Daí a gente coloca numa máquina, aqui tem, dá para ver bem essa máquina, na outra foto é a mesma coisa, tá? Mas nessa foto de baixo, do lado direito, dá para ver bem. Aqui é um depósito, o lodo de esgoto aí está quase pó, daí ele cai por gravidade, e aqui embaixo tem umas facas que ficam girando assim, e à medida que o lodo de esgoto vai batendo, a faca vai jogando ele para o lado, vai jogando ele para o lado, vai jogando ele para o lado. Tá? A mesma coisa aqui no caso da cana-de-açúcar. E uma outra solução que eu tenho uma experiência enorme com isso, durante muitos anos trabalhei com isso, é a chamada compostagem do lodo de esgoto. Gente, processo de compostagem, o que é? Você pega matéria orgânica totalmente diferente e coloca junto. Os micro-organismos aeróbios que estão ali, que expiram oxigênio do ar, eles vão começar a se alimentar daquilo. Vão se alimentar, se alimentar, se alimentar, se alimentar e se alimentar. Daí, depois de alguns meses, normalmente 3 meses, vai depender do que está ali misturado, da temperatura, da umidade, mas normalmente 3 meses, aquilo vira uma massa uniforme, como vocês estão vendo aqui, inclusive, tá? Nessa figura de cima do lado direito. É uma massa uniforme. Essa massa é matéria orgânica pura, gente. É só pegar daqui e aplicar direto na agricultura, vasinho de flor, no jardim, etc. Qual é a vantagem do processo de compostagem? A vantagem é que esses micro-organismos que vão se alimentar dessa matéria orgânica, eles produzem uma reação exotérmica. É uma reação que libera calor, tá? Só que eles precisam de ar para respirar. Eles precisam de oxigênio para respirar. Então, essa máquina, ela está aqui exatamente para isso. Esse trator é um trator mais elevado, né? Que ele vai por cima dessa leira de compostagem. Leira é essa estrutura onde que a gente mistura toda a matéria orgânica que a gente tem, inclusive lodo de esgoto, tá? Aqui não é lodo de esgoto puro, ele é misturado com outros tipos de matéria orgânica. Aqui embaixo desse trator tem uma rosca sem fim, um tipo de um parafuso. Então ele entra lá no começo da leira e ele vai girando esse parafuso. Quando ele gira, ele mistura a leira internamente. E esse ato de misturar a leira internamente vai colocando oxigênio ali. Como os micro-organismos que fazem a decomposição e mistura de tudo isso são micro-organismos aeróbios, tá? Eles precisam de oxigênio. Então, de tempos em tempos, a gente tem que limpar. Só para vocês terem ideia, eu, durante muitos anos,
dei consultoria na área de compostagem de lodo de esgoto, tá? E assim, a gente conseguia temperaturas tão altas aqui, que a gente treinava os nossos funcionários para apagar fogo, literalmente apagar fogo. Porque esses micro-organismos que fazem a decomposição dessa matéria orgânica aqui, onde que o lodo de esgoto está misturado, eles produziam tão alta temperatura que chegavam até 100, 110 graus. Eu já medi 110 graus dentro dessa leira de compostagem. Então, se você imaginar que eu posso ter micro-organismos patogênicos, 110 graus mata tudo, pessoal. Mata absolutamente tudo. Então, se eu tenho ainda micro-organismos patogênicos no lodo de esgoto que foi para a compostagem, vai matar com esses micro-organismos aeróbios que vão decompor essa matéria orgânica, tá? Então, é uma outra vantagem. E daí eu posso pegar este material aqui, levar para a agricultura, colocar em jardim, porque ele está basicamente inócuo. Só para vocês terem uma ideia, eu trabalhava durante muito tempo com lodo de esgoto industrial, de uma indústria, que tinha cianeto. E quando a gente fazia essa compostagem, todo o processo, o cianeto não afetava os micro-organismos, mas todo o processo decompunha o cianeto e era perdido em outras formas para a atmosfera. Chegava no final do processo de compostagem do lodo de esgoto, a gente praticamente não tinha mais cianeto nenhum, tá? Então é importante que no final do tratamento do esgoto, seja doméstico, seja esgoto industrial, a gente dê um fim correto para o lodo de esgoto. Mas, professor, se o lodo de esgoto for industrial e tiver muitos poluentes, leva para um aterro. Não foi o caso que eu trabalhava, tá? O único problema mais sério que a gente tinha fora das normas era o cianeto. Mas o próprio sistema de compostagem decompunha o cianeto. Então a gente podia aplicar em outros lugares sem problema algum, tá? Isso é muito importante. Hoje, o lodo de esgoto de tratamento, a gente usa muito pouco, tá? Aqui no Brasil. Mas na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, usam muito. Por quê? O agricultor precisa colocar nutrientes na plantação dele. Se eu posso substituir um nutriente importado, caro, cotado em dólar, por lodo de esgoto, que normalmente vem de graça, e vai colocar todos aqueles nutrientes, por que eu não posso fazer isso? E ao mesmo tempo eu vou proteger o solo, vou proteger a água subterrânea, e assim por diante. Então, assim, pessoal, deixa eu voltar aqui para a nossa aula. Oh, o Joelson apareceu. Oi, Joelson. Então, assim, nós terminamos a nossa matéria para avaliação bimestral 1. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida. Vocês sabem que vocês podem falar durante a minha apresentação sem problema algum. Alguma dúvida, pessoal? Fora o Joelson, que eu estou vendo aí, o resto da turma está na minha aula ainda? Ou foi passear? Ah, Emanuele está aí, a Joyce também. Olha, Maiara, Nicole, Tati. Eu estou achando que é. Ó, Nicole está aí. A Tati saiu. Ah, eu tenho certeza que a Tati saiu. Né, Tati? Ó, ela não responde. Nem a Maiara. Também saíram. Pessoal... Professor, tô aqui. Ah, tá! Também tô aqui, professor. Não sumi não, tá doido? Tô prestando atenção. Eu tava tentando mandar mensagem, mas o negócio tava com tanta gente entrando e saindo, e daí fica aquela notificação que impede a gente de escrever. Ah, sei. E o meu computador aqui tá lento também, daí às vezes até eu lembrar que eu tenho que apertar naquele microfone ali, já foi. Eu acho que é esse computador que tá lento, hein? Hein, Tati? Ó. Pois é.
Cansaço, né, Juntou um Tati? pouquinho de tudo, professor. Cansaço, né? Final do ano, a gente já está em outubro, né? Praticamente Aham. em outubro, né? A gente já tá todo mundo cansado. Mas assim, terminamos então a nossa matéria. Para a prova cai até hoje. Alguém então tem alguma dúvida, alguma questão que gostaria de tirar, que gostaria de falar, alguma experiência, algo que já vivenciou na sua vida? Ninguém? Joelson, tudo em ordem, Joelson? Tudo em ordem? Pessoal, eu sempre falo assim, ótimo, ótimo. Já caí nesse lodo. Sério, Emanuele? Meu Deus, cuidado, Emanuele, cuidado, tá? Se for lodo de esgoto doméstico, como eu falei para vocês, pode trazer muitos micro-organismos. Sério mesmo. Eu me lembro quando, durante muitos anos, eu trabalhei, então, com lodo de esgoto, compostagem, né? Só de chegar perto, eu já ficava com cheiro, Valeta. Eu já ficava com cheiro do lodo de esgoto. Porque o lodo de esgoto, antes do processo da compostagem, gente, tem um cheiro muito ruim. Valeta, rio de esgoto, né? É o mesmo cheiro. Só que quando a gente passa pelo processo de compostagem, eu até me lembro na empresa, os funcionários lá da empresa onde eu trabalhava, eu era consultor deles, né, da empresa. Eles vinham, Klaus, tá cheirando mal aquele negócio que você faz lá. Eu dizia, não, o que cheira mal é o esgoto. O meu produto final, o composto, não cheira mal. Eu desafiava, ia com eles lá, pegava assim na minha mão, sem luva, sem nada. O composto cheirava, era cheiro de terra, terra fresca, boa, né? Quando termina o processo de compostagem, então o lodo de esgoto vira terra. E não tem cheiro ruim nenhum, não tem nada, não tem micro-organismo patogênico. A gente sempre fazia análise, inclusive de micro-organismo patogênico e etc. Pessoal, eu sempre falo assim que quando os alunos não têm pergunta, de duas uma. Ou a gente explicou tão mal, que não ensejou nenhuma pergunta, ou explicou tão bem, que os alunos não tinham dúvida nenhuma, né? Foi muito bem explicado, né? Esses dias uma amiga minha, não tem nada a ver com a faculdade, uma amiga particular, disse assim, Klaus, eu entrei no teu canal do YouTube, professor Klaus, você explica tão direitinho, que até eu aprendi algumas coisas, ela falou para mim, né? Eu espero que vocês estejam aprendendo algumas coisas, tá, gente? Espero sinceramente. Dúvidas? Nada? Nada? Nada mesmo? Pessoal, então, assim, por enquanto não, né, Joyce? Na prova vai ter. Pessoal que eu dou aula para engenharia estava falando assim, professor, vamos fazer uma revisão no dia da prova? Não, 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 não. Na prova sempre tem dúvidas, né? Eu não faço revisão no dia da prova, gente. Me desculpe. Mas nem se o reitor mandar eu fazer, eu não faço revisão no dia da prova. Não tem jeito. Pessoal, nesse instante já são 9 horas, como o tempo passa. Nesse instante, como eu tinha dito lá no começo da aula, alguns talvez não estivessem dentro, nós estamos na semana 9, tá? A semana, lá no AVA, na semana 9, se vocês entrarem nessa semana, vocês vão ver uma aba lá embaixo, revisão bimestral, revisão para avaliação bimestral, alguma coisa nesse sentido, tá? Como eu falei, eu coloquei lá um jogo de slides, acho que são 100 slides, mais ou menos, com um resumo daquilo que a gente aprendeu até agora, tá? Então, agora, vocês têm a liberdade de escolher. A gente tem 3 alternativas. Para a aula, e daí vocês, quem não entregou trabalho, vai entregar o trabalho, etc.
Ou vocês podem simplesmente, quem tem alguma dúvida que vem à cabeça, pode tirar agora comigo. Ou eu passo os meus slides de revisão e daí a gente vê até onde vai dar, até onde vocês aguentam. A gente pode até definir um horário. O que vocês escolhem, pessoal? Parar a aula, só tirar dúvidas, ou eu abro os slides de revisão e começo a falar? Vocês que escolhem. Olha como o professor Klaus é bonzinho. Escolham aí, votem, gente. O que vocês querem? Só quero lembrar vocês que tem que entregar o trabalho ainda hoje, quem não entregou, tá? Revisão explica. Quem mais? Slide de revisão. Mais alguém? Podem falar também. O Lucas. O Lucas entrou só para revisão, né, Lucas? Ó, puxar a orelha de você, ó, Lucas. Ó, entrou só para revisão, né? Ah, tá bom. Mas eu não vou fazer revisão da aula de hoje, não, porque a aula de hoje eu acabei de dar, hein? Acabei de mostrar a aula de hoje. Então vamos fazer uma revisão. Até que horas vocês querem revisão, gente? São 9, 9 e pouquinho agora. Até que horas vocês querem revisão? 9h30, 15 para as 10, às 10 horas. Até que horas vocês querem uma revisão? Podem escrevendo aí no chat, sem problema nenhum. 9h30, Emanuele, 9h30. Resto da turma concorda com 9h30? Sim, pode ser. Ótimo. Daí não fica tão cansativo também, né? Ótimo. Então, bateu 9h30 até onde der. É lógico que eu vou começar com as matérias mais antigas, né? E daí vocês vão refrescando na cabeça a matéria mais antiga. Devo falando, quando bater 9h30 a gente termina a aula. Tá certo, pessoal? Legal? Concordam? Democracia, a democracia do professor Klaus aqui, né? Vocês sabem que em alguns momentos eu sou um grande democrata, e em outros momentos eu sou um ditador déspota. Déspota! Que daí eu mando, né? Tem que ser como eu quero. Vamos lá, então, brincadeira, gente. Então, eu já estou com os slides abertos aqui, só compartilhar. Vamos entrar. Opa. Vamos colocar aqui. Ótimo. Então, vocês veem que eu já estou preparado. Esse é o material que está lá na semana 9, lá embaixo, uma aba revisão para a prova bimestral. Então, a gente começou lá na semana 2, né, com uma introdução à análise ambiental, e eu deixei bem claro para vocês que meio ambiente é tudo que nos envolve, né? Tudo que envolve ou cerca os seres vivos. Então, meio ambiente não é só o Pantanal que está pegando fogo, não é só a floresta amazônica que está pegando fogo, mas a casa de vocês, o bairro de vocês, a cidade de vocês e assim por diante, tá? Lembre-se que o ser humano faz parte do meio. E a gente pode dividir meio ambiente natural e artificial, né? O natural são aquelas regiões autossustentadas, onde tem nenhuma ou quase nenhuma influência do ser humano. Já o artificial pode ser fabricado, onde que ele tem intensas e extensas modificações pelo ser humano, exemplo, cidade, ou o agro, né? Onde que a gente pode ter agricultura, pastagem, plantio de florestas, que a gente chama de meio ambiente artificial domesticado. A gente muda bastante ele, mas não tão radicalmente quanto o fabricado. Gente, os grandes problemas ambientais que a gente tem vêm de dois lados diferentes. Primeiro, o recurso que a gente tira do meio e usa vai produzir bens e serviços, e depois o outro, segundo problema ambiental, é quando aquilo que a gente não usa mais, a gente joga fora. A gente pode ver que a Revolução Industrial foi o grande divisor de águas, né? Que a Revolução Industrial, quando aumentou a escala de produção de tudo, fez com que a gente usasse mais recursos do meio e jogasse
maior quantidade de materiais e energia não aproveitados. Então é bom a gente pensar o meio ambiente como fonte de recursos. Tudo a gente tira do meio, tá? Tudo a gente tira do meio. Tudo que a gente está usando nesse instante, tudo, absolutamente, a gente tira do meio. Esses são chamados recursos naturais, que podem ser não renováveis, aqueles que se esgotam com o uso e não voltam mais, e tem aqueles que se esgotam, mas podem ser reciclados. Os renováveis são aqueles que se renovam o tempo todo. Tem alguns recursos naturais renováveis que nunca vão se alterar. Energia solar, ventos, marés são grandes exemplos. E tem aqueles que se alteram com o uso. Se o ser humano não cuidar, vão se esgotar, manter, ou pode até aumentar, né? Lenha, solo, rebanhos, cardumes, etc. E tem aqueles recursos que eles, na verdade, são não renováveis. Alguns são não renováveis. Mas, se eu souber aproveitar, ele nunca vai acabar. E o grande exemplo é a água, né? O nosso planeta é o planeta água, né? 80% da superfície é água. O problema qual é? Água em um estado potável, que a gente possa aproveitar, beber, né? Existe muito pouca água potável no mundo. A maior parte da água é água salgada ou salobra, né? O problema é que a gente está sujando, a gente está poluindo essa água potável. E daí ela sim pode acabar. Uma coisa que a gente já discute, a humanidade já discute há muito tempo, é recurso e nível de produção, né? Quanto mais recurso eu tiro, mais produção eu tenho, mas menos recurso eu vou ter no final. Malthus, no final do século XVIII, já falava isso, né? Ele apontava o ponto de crise onde que a população ia ser maior do que os recursos naturais disponíveis para essa população. O Clube de Roma, especialistas que se uniram, primeiramente em Roma, mas depois em outros lugares, eles falavam, olha, se a gente consumir desse jeito, vai chegar uma hora que os recursos vão começar a desaparecer. E esse ponto de virada seria em 1999. Eu falei para vocês que tem dois grandes problemas, né, relacionados a recursos, ao meio ambiente, ser humano e meio ambiente. Os recursos que a gente tira do meio e o que a gente faz com o que sobra, né, os chamados resíduos, né. Essa sobra das atividades humanas, que quando é formada por substâncias que não são absorvidas pela natureza, principalmente micro-organismos, a gente chama de poluição. E daí a gente pode ver, ao longo do tempo, como que foi a relação do ser humano com essa poluição, né? Se a gente pegar de 70 anos para cá, décadas de 50 e 60 dos anos 1900, a gente vai ver que essas décadas, elas tiveram alguns problemas que fizeram com que a população se organizasse melhor em movimentos contra a contaminação do ar, da água. Isso fez com que as pessoas começassem a se conscientizar. Temos um problema e precisamos fazer algo. A década de 70, ela começou com a primeira grande conferência mundial sobre o meio ambiente, a Conferência de Estocolmo, na Suécia, onde se chegou a ideia que poluir é crime. E daí o mundo inteiro começou a fazer leis, regulamentação, começou a controlar a atividade humana em relação ao meio ambiente. Década de 80 foi uma década desastrosa, tá? Eu sempre brinco assim. A década de 80, ela teve uma coisa boa, que foi o rock nacional, o rock brasileiro, né? O melhor rock que já foi feito no Brasil foi tudo década de 80. O resto, tudo é porcaria. Só o rock da década de 80 que merece atenção. Eu brinco, né? Mas, gente, década de 80 economicamente foi uma década chamada perdida, como o ano de 2020. O ano de 2020 vai ser considerado na história um ano perdido, literalmente perdido.
Mas do ponto de vista ambiental, a gente teve vários grandes desastres, vários grandes problemas. E o mundo inteiro começou, já estava conscientizado, décadas de 50 e 60, já começou a fazer novas leis, década de 70, e agora a gente começou a fazer leis para novas indústrias. Lembrando que isso significa o quê? Que as leis que existiam até agora eram só para indústrias que já estavam instaladas. E aquelas indústrias que ainda iam se instalar? Por que a gente não pode fazer uma lei antes dela se instalar, para ela já se instalar da melhor forma possível? Década de 80 teve coisas muito boas também. Teve dois grandes acordos mundiais, o Protocolo de Montreal, que eliminou os clorofluorcarbonos que faziam buraco na camada de ozônio, e o Acordo da Basileia, que regulamentava os resíduos que iam de um país para outro. Isso foram dois grandes marcos, além do relatório da ONU, chamado Nosso Futuro Comum, o relatório Brundtland, que falou sobre o desenvolvimento sustentável. Tudo isso fez com que as pessoas começassem a ver tudo de um outro ângulo, e que a poluição começava a entrar na boca das pessoas. E daí chegou a década de 90, dos anos 1900, onde que daí tudo se consolidou, né? As pessoas viram que precisavam pagar mais, assumir os custos para ter uma coisa boa. E teve a Rio 92, segundo o grande Congresso Mundial sobre o Meio Ambiente, onde a gente passou de ações isoladas e localizadas para meio ambiente ser uma preocupação da grande sociedade. Daí a gente viu na nossa aula alguns conceitos básicos, né? Poluição é quando você joga algum material, ou mesmo energia, calor, e vai fazer um desequilíbrio nos grandes compartimentos ambientais, né? Hidrosfera, pedosfera, atmosfera e biosfera. É bom lembrar que poluição ambiental é quando o ser humano faz isso, tá, gente? Algumas vezes há desequilíbrios da própria natureza, mas a gente não considera isso poluição. Então, a poluição degrada a qualidade ambiental, saúde, segurança, qualidade de vida. O grande problema da poluição é que a origem dela é muito complexa, pode vir de vários lugares diferentes. E os efeitos acabam sendo difusos, né? Eles se espalham por tudo. Então, com isso, a gente tem consequências que são cumulativas, que vão se acumulando ao longo do tempo, 1 mais 1 igual a 2, mais 1 igual a 3, e assim por diante. E são crônicas, né? Um grande problema, quando a gente tem uma questão crônica, algumas vezes é mais fácil você resolver um problema agudo que aconteceu e pronto, do que um problema crônico que vai acontecendo ao longo do tempo. E a despoluição, gente, é muito complexa e muito cara. Vai desde soluções locais até soluções globais. Então, a gente tem que evitar de poluir, porque para despoluir é muito complicado. Tecnicamente, cientificamente, é muito complicado e financeiro também. Eu falei para vocês que na década de 80 a gente desenvolveu muitas novas coisas, né? E uma delas foi o conceito de desenvolvimento sustentável. E hoje esse conceito baliza muita coisa na proteção ambiental, na diminuição da poluição, né? Desenvolvimento sustentável, a gente pode dizer que você pode aproveitar os recursos hoje de tal maneira, mas se lembrem que os teus filhos, netos, bisnetos, as próximas gerações precisam dos mesmos recursos. Então você não pode gastar tudo de uma vez só. E é aí que se baliza o desenvolvimento sustentável. Eu sempre falo, eu posso ter as coisas? Claro que eu posso. Posso ter um carro, posso ter uma casa, posso ter um celular, mas para que exagerar? Eu tenho que me lembrar que se eu exagerar agora, meus filhos não vão ter as mesmas coisas para aproveitar no dia a dia, tá? E também a gente falou do conceito de qualidade ambiental, né? Atendimento aos requisitos de natureza física, química, biológica, social, econômica e tecnológica. Por que social, econômica e tecnológica? Porque o ser humano faz parte do meio. Então, se eu tenho todos os requisitos satisfeitos, as relações ambientais em um ecossistema qualquer vão ser estáveis. Isso é qualidade ambiental.
E a gente entrou na segunda aula, né, terceira semana, onde que a gente começou a falar de legislação ambiental. A gente começou a falar de direito ambiental. Coloque na cabeça assim, quando a gente fala de direito, a gente está falando de princípios e normas que são feitas para que todas as pessoas se comportem da mesma maneira. Se todo mundo se comportar da mesma maneira, todo mundo vai respeitar um ao outro, não vai passar dos limites um com o outro e assim por diante. Isso é direito. Quando a gente fala de direito ambiental, a gente está dizendo esse conjunto de princípios e normas, fazendo com que o ser humano ele se comporte de uma maneira, como? Protegendo o meio ambiente. Todas as áreas do direito têm 4 subdivisões: princípios, legislação, doutrina e jurisprudência. O que nos interessa é princípios e legislação. Então, princípios são aquelas ideias básicas, onde que todas as leis vão ser feitas em função desses princípios. E legislação são as leis propriamente dito, né? Então, a gente tem o princípio do direito humano fundamental, que o meio ambiente pertence a todos. Se lembra? Até falei para vocês, tem papagaio em casa? Tenho. É teu? Não. Não é teu. É da sociedade. Você só tem o direito de posse. O princípio democrático, onde todo mundo tem direito a saber o que está acontecendo e a participar de todas as decisões, né? Até hoje teve foi uma polêmica muito grande, eu não acompanhei o resultado final, deve ter terminado há pouquinho, reunião do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, onde que o nosso querido, amado ministro do Meio Ambiente queria renovar, tirar fora várias resoluções que protegiam o meio ambiente. Vamos ver o que vai acontecer. O princípio da precaução, lembre-se, se eu não sei o que vai acontecer, não faço. Essa é a ideia do princípio da precaução. E o princípio da prevenção? Eu já sei o que vai acontecer. Então, a partir do momento que eu sei o que vai acontecer, eu vou usar de estratégias, tecnologia, modos de trabalho para que aquilo nunca aconteça na realidade. E se ele acontecer, numa intensidade menor, né? O princípio da responsabilidade, quer dizer o quê? Fez porcaria, vai pagar por isso, tá? Inclusive, essa dosimetria está lá na Lei de Crimes Ambientais. Pode ser pagar multa pecuniária, dinheiro, ou pode ser ir para a prisão. E daí eu falei do princípio do usuário pagador e poluidor pagador, né? Usuário pagador é bem simples, a gente faz isso. Pegou algo do meio ambiente, você tem que pagar para pegar aquilo. E daí esse dinheiro vai ser revertido para a sociedade. É o caso típico da água. Se a Sanepar paga a água, ela paga para o governo, tá? Para pegar a água, e depois ela cobra da gente. E o princípio do poluidor pagador. Quer poluir? Pode, mas paga por isso. Finalmente, a gente tem o princípio do limite, né? Que a administração pública, governos municipal, estadual e federal têm a obrigação de dizer quais são os parâmetros máximos e ou mínimos para qualquer coisa que vá provocar um desequilíbrio ambiental. Dicas? Já dei para vocês essa dica na aula. Parâmetro máximo é sempre uma coisa ruim. Pode ter no máximo aquilo, mais do que aquilo o ambiente não aguenta. Parâmetro mínimo normalmente é uma coisa boa. Tem que ter no mínimo isso para o ambiente funcionar, tá? E daí a gente falou dos diferentes atos normativos, né? Não vou falar aqui agora. O mais importante é a Constituição, depois vem leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos e resoluções e portarias. Resoluções e portarias a gente tem muito no meio ambiente. Vocês viram durante as aulas, inclusive na aula de hoje, algumas resoluções do CONAMA, tá? Uma coisa muito importante, gente, o Brasil é um país municipalista. Então, tem os municípios, um conjunto de municípios forma um estado, e o conjunto de estados forma a União, tá? Desde o município, a gente já pode ter leis específicas. Então, o município pode fazer uma lei, o estado pode fazer uma lei e a União pode fazer uma lei. Inclusive sobre a mesma coisa. Mas tem um princípio chamado princípio da hierarquia das leis, que diz que um ente menor da União, ele pode fazer a lei que ele quiser,
inclusive o município, tá? O problema é que ele não pode ir contra uma lei de um ente maior. Então, ele pode ser mais restritivo, pode ser mais rigoroso, mas não pode ser contra. Então, o município pode fazer uma lei desde que a lei não vá contra alguma lei do Estado. O Estado pode fazer uma lei desde que não vá contra alguma lei da União. Esse é o princípio da hierarquia das leis. Bom, então a legislação brasileira, e a gente fala que a legislação brasileira na questão ambiental é uma das melhores do mundo, e é, gente, e é. Eu sou um cara muito crítico, eu não tenho medo de criticar. Eu falo quando eu acho necessário falar. E eu também elogio quando eu acho necessário elogiar. A gente tem uma das melhores leis aqui no Brasil. Agora, né, com nosso ministro do Meio Ambiente, nosso atual governo, eles estão mostrando um comportamento de diminuir muito esses atos normativos de proteção ambiental. Vamos ver o que vai acontecer, espero que não aconteça tudo isso. Mas a gente tem uma regulamentação muito forte. Mas por que a gente ainda tem tantos problemas, então, professor? É o seguinte, fiscalização, né? É as pessoas fazerem o correto e haver fiscalização por parte do poder público. Então, a nossa legislação ambiental, ela tem 3 abordagens, e essas abordagens, elas cobrem absolutamente tudo. O local de produção do problema ambiental, né? Por exemplo, a fábrica. O uso dos produtos dessa fábrica no dia a dia e a regulamentação das condições ambientais, limitando a atividade. Eu acho assim, dá para pegar um exemplo para ficar bem claro, né? Bem claro. Eu tenho uma fábrica de carros. Então, o primeiro tipo de abordagem, regulamentação do local de produção. Então, eu tenho leis para regulamentar como a minha fábrica vai se relacionar com o meio ambiente. Por exemplo, origem, geração e disposição de resíduos. Tá ótimo, seguir. Daí eu vou produzir o carro e vou vender. Mas o carro, meu produto, também tem uma regulamentação. Quanto ele pode poluir por quilômetro rodado. Ótimo. Regulamentação de produto. Mas quando eu construí minha fábrica, eu só pude construir lá numa região onde que o impacto ambiental dela ia ser o menor possível. Terceira abordagem, regulamentação das condições ambientais, limitando a atividade. Uma coisa que a gente viu que é muito importante, licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental é como se fosse qualquer outra permissão que um órgão público vai te dar. Bombeiro vai te dar, Anvisa vai te dar, e assim por diante. A mesma coisa a gente tem para a questão ambiental. Então, as autoridades ambientais vão te dar uma licença para funcionar. Mas não é tão simples. Tem 3 etapas básicas. A primeira etapa é licença prévia. Estou com ideia de abrir uma indústria em tal lugar. Então, eu levo essa ideia até o órgão ambiental e ele vai me dizer, pode ou não pode, tá? Daí, se ele disser que pode, eu vou pedir a licença de instalação. No primeiro, no A aí, no passo A, é só ideia. No segundo, eles já me disseram, poder você pode. Agora vai depender de como vai ser os detalhes da empresa. Então, eu vou levar esses detalhes para pedir a segunda licença. A licença de instalação. Ele vai ver todos os detalhes da minha empresa e vai dizer, pronto, agora você pode começar a construir a tua empresa. Então, eu ganho a licença de instalação, daí vou instalar a empresa. Fiquei lá meses construindo e tal, vou cortar a fita de abertura e de inauguração da empresa. Ótimo, lindo, maravilhoso. Posso começar a operar? Não. Eu preciso da licença de funcionamento. E tudo isso daí, olha, tudo isso não. A licença de funcionamento, também chamada de licença de operação, a cada 5 anos tem que ser renovada. E daí a gente entrou em qualidade de água, né? A gente começou a ver os usos da água, a gente viu que tem 2 grupos, né? Os usos onde que a gente tira a água dali, que é chamado grupo consultivo, abastecimento público, industrial, animais e irrigação.
E o uso que a gente não tira a água dali, então o ambiente não tem perda de água. É o uso não consultivo. Gente, eu quero aproveitar o seguinte, né? Uso não consultivo, recreação, lazer, preservação da fauna e flora, geração de energia, transporte e diluição de despejo. Ontem à noite a gente começou a ter chuva aqui em Curitiba e hoje choveu, pelo menos aqui em casa, quase toda a manhã até uma parte da tarde. De tarde choveu bem menos, mas choveu um pouquinho, caiu uns pingos. O que a gente faz? O que está acontecendo? A gente tem primordialmente um uso consultivo aqui na região metropolitana. Então, todos os reservatórios em volta da região metropolitana estão com pouca água, porque a gente tira a água. Uso consultivo, abastecimento público e abastecimento industrial, tá? Por isso que os reservatórios estão com pouca água. É um uso consultivo. Choveu, mas temos que continuar com a economia de água. A chuva ainda não é o ideal. Falta muita água ainda. E daí a gente começou a falar sobre cada uso, né? Abastecimento doméstico é o mais nobre, a água mais limpa. O abastecimento industrial pode ser usado sem entrar em contato com o produto, por exemplo, uma caldeira. Integrar o produto com uma bebida. Entrar em contato com a matéria-prima ou produto final, por exemplo, lavagem, ou serviços complementares, como higiene, limpeza, incêndio. Irrigação provavelmente é o maior uso de água no mundo, tá? Tanto que hoje a gente já tem projetos de irrigação onde que tem a menor perda possível de água, a gente coloca gotas de água junto das raízes das plantas, para não perder água, como está na foto. A água precisa ser limpa quanto seus aspectos biológicos e materiais tóxicos. Obviamente, preservação da fauna e flora, né, reservas biológicas, parques e tal. A água tem que ter a melhor condição possível. Recreação, né, daí a gente pode ter contato com a água ou não ter contato, mas tem que ser uma água limpa, sem organismos patogênicos, sem metais pesados, etc. Geração de energia também tem que ter uma água razoavelmente limpa, principalmente para proteção aos equipamentos, né? E transporte, daí a água pode ser mais suja sem grandes problemas. O uso menos nobre, que eu não gostaria de falar, é diluição de despejo, né? Eu peguei os exemplos de Curitiba, né, onde não tem nenhum rio tecnicamente vivo. A gente pode ter 3 grandes tipos de poluição da água: poluição industrial, poluição urbana e poluição agropastoril. E daí a gente viu aquele videozinho sobre tratamento de água. Bom, gente, vocês podem pegar o link depois aqui, vai direto pro vídeo. Pessoal, são 9h30, tá? Imagino que vocês devem estar um pouco cansados. A gente já viu as primeiras matérias, né? O resto daí está à disposição de vocês. Como ficou combinado, a gente indo até 9h30. Certo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Nada? Joelson, tudo em ordem, Joelson? Pessoal ainda está aí? Acho que não. Boa noite. Já está saindo, Lucas? Já está saindo? Calma. Pessoal, eu estou à disposição de vocês. Quiserem ainda até quarta-feira à noite me mandarem um e-mail, me mandarem uma mensagem no Messenger do Facebook, sem problema nenhum, vocês podem entrar em contato. A partir de quinta-feira, 7h da manhã, as provas estão abertas para vocês, e daí eu já não respondo mais pergunta. Eu faço que nem eu faço nas provas presenciais. Na prova, eu não respondo pergunta nenhuma. Eu sou professor de mecânica quântica, tá? Eu não sou mais professor de análise ambiental, tá? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, podem me mandar até quarta-noite. Não se esqueçam daquelas equipes que ainda não entregaram o trabalho,
para entregar o trabalho e estudem bastante. Vocês têm capacidade, gente. Eu acredito fortemente em vocês todos, tá? Eu sei que vocês podem tirar uma grande nota e vão tirar uma grande nota. Né, pessoal? Isso daí, vamos tirar uma grande nota. E daí, daqui 2 semanas, no dia 19, a gente volta para fazer a devolutiva da prova e começar a matéria do segundo bimestre. Tá certo, pessoal? Não se esqueçam de entrar lá, peguem 5 minutinhos para entrar na atividade de frequência e vocês terem a presença de hoje, tá? Semana que vem não tem atividade de frequência, não tem atividade nenhuma. Semana que vem é só prova, tá bom? Se concentrem lá na prova. Pessoal, até daqui 2 semanas, então. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Emanuele. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, Joyce.